Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha ilustre convidada hoje é Daniele Olivares Correia, procuradora do Trabalho e coordenadora regional da Cor de Igualdade, Coordenadoria da Promoção da Igualdade e Combate à Discriminação no Mercado de Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. Seja bem-vinda, Daniele. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui presente no seu programa e espero poder aí contribuir com informações, né, para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada, é um prazer recebê-la aqui. E já para começar nosso bate-papo, mas um pouquinho antes, eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo, que vão acompanhar esse bate-papo, para curtir o canal, para compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né, Daniele? É, isso aí. Então, eu queria te perguntar qual o papel do Ministério Público do Trabalho na inclusão da pessoa com deficiência, Daniele? Então, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União. Nós temos como função precípua a defesa dos direitos fundamentais, sociais dos trabalhadores. E dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos 8 coordenadorias. Dentre elas, a Cor de Igualdade, que é essa que você apresentou. Essa coordenadoria, ela tem 3 eixos temáticos, né? Um é o combate à discriminação de todas as suas formas, discriminação de gênero, raça, crença religiosa, todo tipo de discriminação. A outra trata da questão da inclusão da pessoa com deficiência e cumprimento da cota, né, no mercado de trabalho, e a proteção da intimidade dos trabalhadores. Então, dentro da Cor de Igualdade, nós temos vários projetos nacionais. E um dos projetos nacionais que nós estamos desenvolvendo é o projeto de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E o Ministério Público já vem desenvolvendo isso há bastante tempo, né? E a gente encerra um projeto, depois nós votamos, né, numa reunião nacional que nós temos, e votamos e acabamos iniciando outro projeto que também trata da inclusão, porque isso é uma atividade que a gente entende de suma importância para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Entendi. E a chamada lei de cotas, né, para as empresas, aí no caso, por exemplo, tem uma porcentagem, como que funciona isso? Na verdade, a chamada lei de cotas, na verdade, é a lei 8.213, que é uma lei que trata da questão de previdência, mas o artigo 93 dessa lei, ele cuida especificamente de uma ação afirmativa para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, essa lei estabelece uma porcentagem escalonada para a contratação dessas pessoas, que vai de 2% a 5% do total de trabalhadores das empresas que tenham mais de 100 empregados. Então, é uma ação afirmativa, ela está prevista em lei, ela é obrigatória para as empresas, e a gente chama lei de cotas, mas, na verdade, é esse artigo que trata dessa questão. Esse projeto, por exemplo, do Ministério Público, ele visa justamente o cumprimento da lei, né? O Ministério Público, ele tem uma atividade, que eu até não falei no começo, mas é importante que a gente fale, a gente tem uma atividade repressiva, que é justamente verificar através de inquéritos civis ou através de termos de ajuste de conduta, impor para que as empresas passem a cumprir a lei, e caso não cumpram a lei, aí sim um ajuizamento de ações civis públicas, né, para que elas sejam condenadas à obrigação de fazer ou não fazer, no caso é fazer, quer dizer, a contratação de pessoas com deficiência, sob pena de multa, né, do pagamento de multa. Mas a gente também tem uma atuação que não é repressiva, que a gente chama de interlocução social. É nessa atuação, que é onde se enquadra esse projeto de inclusão, né, das pessoas com deficiência, é justamente esse, é você trazer a informação
para a população, trazer para as empresas, para as pessoas com deficiência, para os organismos, os órgãos que trabalham com pessoas com deficiência, para as entidades não governamentais, ou seja, trazer informação jurídica do que é essa obrigatoriedade legal, dos direitos fundamentais que estão na nossa Constituição Federal, do direito ao trabalho que essas pessoas têm, do direito à acessibilidade que essas pessoas têm. Então, a gente tem essa atividade através de palestras, através de seminários, audiências coletivas, audiências públicas, e tudo isso dentro do âmbito desse projeto. E a gente faz, então, essa atividade caso, lá no final do projeto, essas empresas não continuem não cumprindo a legislação ou não cumpram a legislação, aí sim a gente vai instaurar os inquéritos civis e, se for o caso, ajuizar as ações civis públicas. É assim, mais ou menos, que funciona. Entendi. Então, a chamada lei de cotas é justamente essa questão desse artigo 93. E é interessante a gente falar que a legislação ela vem num evoluir. Na lei de cotas ela vai fazer 30 anos, agora no dia 24 de julho, né? E até hoje a gente não tem esse número cumprido, né, da cota nas empresas, que seria até 5% para empresas, por exemplo, que têm mais de 1.000 empregados. 5% dos trabalhadores têm que ser pessoas com deficiência. Então, até hoje a gente não vê isso. Se a gente pegar, por exemplo, um quadro do número de contratações de 10 anos para trás, pegando de 2020 para trás, a gente vê que a gente partiu de 0,2% e chegou em 1,1%. Subiu um pouco, subiu, mas é muito pouco perto dos postos formais de trabalho existentes, né, no país. Então, 1,1% foi o máximo de contratações que se chegou. Aqui no município de Campinas mesmo, a gente já estava conversando, né? O ano passado nós fizemos um levantamento, a gente tinha somente 0,5% dos empregos formais eram reservados à pessoa com deficiência. Então, quer dizer, é um número ainda muito baixo e aí a gente precisa ainda de bastante conscientização nesse sentido. Eu não sei se é interessante eu falar que hoje houve uma mudança na legislação, não é atual, mas é importante que a gente fale. O Brasil ele afirmou o Tratado Internacional da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2008. Esse tratado ele foi internalizado aqui no Brasil como norma de status constitucional em 2009. E o que acontece? Esse tratado ele traz uma série de direitos da pessoa com deficiência e uma série de direitos fundamentais que todos os Estados-partes têm que observar, mas ele trouxe uma modificação no conceito da pessoa com deficiência. E essa modificação nesse conceito é muito importante para se entender o que é a pessoa com deficiência e o que as empresas devem fazer para que haja, de fato, a verdadeira inclusão. Então, acho que esse conceito é muito importante. A gente sai de um conceito que era baseado num critério totalmente médico, que era, inclusive, um decreto que regulamentava esse artigo 93, né, da lei de cotas, e a gente parte para um outro critério que a gente chama de um conceito biopsicossocial. Então, a gente deixa de utilizar somente o Código Internacional de Doenças, o CID, para constatar se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não, e passa a utilizar a classificação internacional de funcionalidade, a CIF. Então, porque esse conceito ele deixa de ser um conceito médico e passa a ser um conceito biopsicossocial. E esse novo conceito, que é justamente que trata da interação, quer dizer, você deixa de considerar a pessoa com deficiência, a deficiência não está na pessoa, está no meio, está nas barreiras impostas pelo meio que impedem essa pessoa de poder autonomamente compartilhar de todos os espaços sociais, públicos de trabalho. Então, esse conceito, que é o biopsicossocial, é que a nossa legislação agora internalizou, porque houve, então, a ratificação e a promulgação desse tratado internacional, né, da ONU, com status de norma constitucional, e depois a gente veio com a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão, que internalizou todos os conceitos trazidos pelo tratado numa lei ordinária, que hoje é chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, esse evoluir da legislação é muito importante para que a gente entenda como que é importante essa importância da inclusão, né, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.
Inclusive, né, falando aí da lei de cotas, uma dúvida, assim, eu sou leiga nesse assunto, a empresa, essa porcentagem, ela está perdendo alguma coisa quando ela faz essa inclusão da pessoa com deficiência? Ela está ajudando, ela está fazendo a inclusão, mas a nível, assim, financeiro, ela tem algum prejuízo, entre aspas, que ela se preocupe em não fazer isso por ter alguma despesa a mais, uma coisa Não, ela que... não tem prejuízo nenhum. Na verdade, o que se quer justamente é criar condição para que a pessoa possa desenvolver o trabalho dela de forma autônoma dentro da empresa. Então, nós estamos tratando aqui da questão da equidade. Então, o empregador, ele não vai ter uma despesa maior por estar contratando uma pessoa com deficiência. Pelo contrário, ele vai, na verdade, expor as vagas que ele tem para o trabalho de uma forma acessível para que qualquer pessoa Entendi. possa ter acesso a essas vagas, e ela tendo a competência para o preenchimento daquelas vagas, ela tem que passar por um processo seletivo, obviamente, adaptado às condições dela. Então, ela vai colocar lá qual é a limitação que ela tem, justamente que é para poder fazer um processo seletivo que ela possa participar e possa demonstrar suas competências para aquela vaga. Sim. Uma vez preenchida a vaga e ela inserida naquele contexto do trabalho, aquele trabalho dela também tem que ser adaptado para que ela possa, de forma autônoma, desenvolver as suas atividades. Sim. Então, não há um prejuízo, pelo contrário, acho que o ambiente acessível, ele traz até uma maior motivação até para os outros trabalhadores, né? Verdade. Então, acho que é muito importante que se tenha essa visão, né? Que, na realidade, não existe um empecilho, né? Não existe uma despesa maior. Pelo contrário, é uma oportunidade para que pessoas com características diferentes possam estar inseridas naquele meio ambiente de trabalho. Não, com certeza, eu acho que o que você falou é bem motivador para os outros funcionários também, e todos passam a se conscientizar e perceber que a pessoa com deficiência, ela tem potencial e ela pode, né, trabalhar e ter todas as funções que um outro funcionário tenha, desde que adequadamente, né, seja adequado, adaptado para ela. Isso é muito importante, Daniela. E agora uma outra coisa que eu queria te perguntar em relação a o que você acha que precisa mais ser feito para que haja mudanças? Na verdade, assim, a primeira situação que a gente tem que pensar é a questão da quebra das barreiras, né? Se a gente for pegar o novo conceito da pessoa com deficiência, que eu até vou ler aqui, que eu acho que é interessante, né? São aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Bem, e que barreiras são essas? Né? A primeira barreira que tem que ser quebrada, que é a que impede essa interação, é a barreira atitudinal. É aquele comportamento cultural que, infelizmente, todos nós que estamos aqui inseridos na sociedade temos de acreditar que aquelas pessoas, por terem características diferentes das nossas e não estarem no padrão, né, que nós estamos acostumados, elas não teriam condição e competência de fazer um bom trabalho ou de desenvolver uma atividade laboral com tanta competência quanto qualquer outro trabalhador que está ali ao lado dela trabalhando, que estaria ali ao lado dela trabalhando. É Isso verdade. é, na verdade, uma crença que tem que ser quebrada, é um paradigma que tem que ser quebrado, porque não é a realidade. O Brasil já de muito tempo, desde a Constituição de 88 e depois da legislação ordinária que sobreveio a Constituição, já estabeleceu a educação inclusiva nas escolas, né? A saúde especializada para o atendimento das pessoas com deficiência, de forma que a realidade hoje é muito diferente da realidade que a gente tinha 30 anos atrás. Hoje, nós temos muitas pessoas inseridas na escola, nós temos profissionais formados e pós-graduados com deficiência. Então, pessoas que podem ser inseridas com muita tranquilidade no mercado de trabalho. E ainda, a gente ainda tem aquela questão cultural muito forte, né, de que essas pessoas não teriam condição de inserção, e muito pelo contrário, elas têm as competências, elas precisam de oportunidade. Sim. Então, o que tem que ser quebrado são as barreiras. E aí, a lei fala de todas elas,
O Tratado Internacional também fala, e a primeira delas é a barreira atitudinal. Mas a gente tem várias, barreira urbanística, as barreiras arquitetônicas. Então, no ambiente laboral, por exemplo, o ambiente ele tem que ser acessível para todos. Por isso que a lei também fala da questão do desenho universal. Quer dizer, as plantas industriais e de escritórios, de prédios, enfim, elas têm que estar adaptadas para receber qualquer pessoa. Com certeza. Para que todos realmente possam circular naquele espaço com autonomia e com segurança. Então, não se pode conceber um edifício que não tem uma rampa, que não tem um elevador para cadeirante. Né? Não se pode conceber um edifício que não tem um elevador, que tem um dispositivo para que a pessoa com deficiência visual poder entrar no elevador com segurança. E assim vai. Quer dizer, as plantas industriais, elas têm que ser, de fato, universais, né? Empresariais, para receber essas pessoas. Então, assim, essa é uma barreira arquitetônica importantíssima. A barreira nos transportes. Os transportes públicos devem ser adaptados para que as pessoas possam se locomover com segurança nos espaços urbanos. Né? A barreira nas comunicações, quer dizer, e isso é muito importante. O que a gente verifica, por exemplo, aqui no nosso dia a dia, é que no ambiente corporativo, por exemplo, quando você contrata uma pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva, acaba havendo uma barreira muito grande na comunicação, porque as pessoas não sabem como lidar com aquelas pessoas, sendo que hoje nós temos tecnologias assistivas, por exemplo, que você pode instalar no computador e vai fazer com que aquela pessoa possa desenvolver o trabalho dela de forma muito autônoma, muito tranquila. Né? Ou, por exemplo, um deficiente visual. Né? É importante, por exemplo, que a empresa se capacite, às vezes, com uma linguagem de Libras, né, para conversar e para poder ter uma comunicação mais efetiva, né, e mais clara com um deficiente auditivo. Então, o que precisa, de fato, para ir quebrando essas barreiras, é que se introduza naquele ambiente laboral as adaptações razoáveis para que aquela pessoa possa desenvolver o seu trabalho. Né? Essa que é a questão. Então, a barreira na comunicação é muito importante nas informações e as barreiras tecnológicas. A tecnologia ela tem que vir para assistir, ajudar, né, a todos os trabalhadores, aos trabalhadores com deficiência, e não ser um entrave para que ele possa desenvolver as suas atividades. Então, acho que o principal é isso, se quebrar essas barreiras. A partir do momento que se quebra as barreiras, essas pessoas são incluídas de verdade. Sim. Aí há a verdadeira inclusão, porque elas vão poder realmente participar de todos os espaços de uma maneira muito tranquila, autônoma, independente. Então, eu acho que isso é o primeiro caminho. Com certeza. E uma outra coisa que as mães têm dúvidas, né? Os filhos que estão começando a trabalhar, as pessoas com deficiência, e eles já têm o benefício, o BPC. Eles perdem esse benefício, mesmo estando em experiência num outro trabalho, assim que conseguem um trabalho? O LOAS, né? A LOAS é que prevê o benefício de prestação continuada. Né? Esse benefício ele tem uma série de requisitos e um deles é que ele não pode ser concomitante com outro benefício. Então, em tese, a lei diz o seguinte, olha, você não pode ter uma atividade remunerada, porque se você tiver, você perde o benefício. Só que essa lei ela foi modificada em 2011 e nessa alteração legislativa, na verdade, a pessoa com deficiência ela não perde o benefício fica suspenso. Então, se ela tiver alguma atividade remunerada, inclusive como microempresário, que a lei disciplina exatamente isso, ele vai, então, suspender o recebimento desse benefício e, a partir do momento em que essa relação de trabalho se extinguir por algum motivo, ou ele não for mais microempresário, não tiver mais recebendo nenhum tipo de remuneração, ele pode requerer a volta do recebimento do benefício de prestação continuada, sem precisar passar pela avaliação e por todo aquele procedimento inicial novamente. Mas lembrando que a lei, ela estabelece que a cada período de 2 anos tem que passar de novo por avaliação. Então, por exemplo, se a pessoa ficar empregada bastante tempo, né, ela vai ter que passar pela avaliação, não porque ela estava empregada, mas é porque passou os 2 anos do prazo, e ela tem que ser reavaliada, é por isso. Então, tem que estar bem atenta, né? Agora, interessante também, assim, que eu lembrei aqui de falar, que em relação à aprendizagem, por exemplo, porque existe uma cota para aprendizagem, para pessoa com deficiência, né? Então, assim, se for um aprendiz com deficiência, ele pode receber concomitantemente o BPC e o valor da aprendizagem.
Muito obrigada, Daniele, pela sua participação e está convidada, a casa é sua, sempre que desejar, nós teremos prazer em recebê-la. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação e estou sempre à disposição para o que precisar, para outros esclarecimentos, para aprofundar em algum tema mais específico, né? Porque, na verdade, assim, esse tema ele é complexo. A gente tem, por exemplo, um capítulo da LBI que só trata das obrigações do empregador, né? E assim, a gente falou assim um panorama geral, né? Mas, se precisar, depois que a gente fale mais especificamente sobre algum tema de interesse, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito Obrigada. obrigada, Daniela.